Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 9 de março, fazemos memórias de duas santas, Santa Francisca Romana e Santa Catarina Bolonha. Vamos conhecer a história de Santa Francisca, exemplo de caridade a toda prova. Mulher forte como a das Sagradas Escrituras, a mais romana de todas as santas. Iluminou as almas e socorreu os necessitados, num dos mais conturbados períodos da história da Igreja. Conhecemos a sua história. Nascida em 1384, Francisca pertencia a uma rica família de patrícios romanos. Seus pais proporcionaram-lhe uma primorosa educação cristã. Desde a mais tenra idade, acompanhava a mãe nas práticas de piedade, como abstinência, orações, leituras espirituais e visitas à igreja, onde pudessem lucrar indulgências. Frequentava muito a Basílica de Santa Maria Nova, a preferida de sua mãe. Confiada aos monges beneditinos de Monte Oliveto, ali Francisca começou a receber, ainda criança, direção espiritual de Frei Antônio de Monte Savelo, com quem se confessava todas as quartas-feiras. Aos 11 anos, manifestou o desejo de consagrar-se a Deus pelo voto de virgindade. Sua inclinação para a vida monástica se fez notar quando, a conselho do diretor espiritual, para provar a autenticidade de sua vocação, começou a praticar em casa algumas austeridades próprias a certas ordens religiosas femininas. Seu pai, porém, opôs-se a esses infantis projetos, pois ela estava já prometida em casamento a Lourenço, jovem de nobre família, bom caráter e grande fortuna. Francisca foi sempre esposa exemplar. Por desejo do marido, apresentava-se em público com a categoria de dama romana, usando belas joias e suntuosos trajes, mas debaixo deles vestia uma tosca túnica de tecido ordinário. Dedicava à oração suas horas livres e nunca negligenciava as práticas de vida interior. Transformou em oratório um salão do palácio e aí passava longas horas de vigília noturna, acompanhada por Vanosa. Era objeto de mofa das pessoas mundanas, mas sua família a considerava um anjo da paz. 3 anos após seu casamento, contraiu uma grave enfermidade que se prolongou por 12 meses, deixando temerosos todos os membros da família. Francisca, porém, não temia, pois colocava sua vida nas mãos de Deus. Com inteira resignação, nesse período de prova, por 2 vezes, apareceu-lhe Santo Aleixo. Na primeira, perguntou-lhe se queria curar-se, e na segunda, comunicou-lhe que Deus queria que permanecesse neste mundo para glorificar seu nome. Colocando então seu manto dourado sobre ela, restituiu-lhe a saúde. Essa enfermidade, contudo, a fizera meditar profundamente sobre os planos da providência a seu respeito. E uma vez restabelecida, decidiu com Vanosa levar uma vida mais conforme ao Evangelho, renunciando às diversões inúteis e dedicando mais tempo à oração e às obras de caridade. Foi nessa época que Deus enviou-lhe um anjo especial para guiá-la na vida de purificação. Ela não o via, mas ele estava constantemente ao seu lado e se manifestava por meio de sinais claros. Além de amigo e conselheiro, era vigilante admoestador, que a castigava quando ela cometia qualquer pequena falta. Certa vez em que Francisca, por respeito humano, não interrompeu uma conversa superficial e frívola, ele aplicou-lhe na face um golpe tão forte que deixou sua marca por vários dias e foi ouvido na sala inteira. O demônio empreendia todo tipo de esforços para perturbar a vida e, sobretudo, impedir a santificação de Francisca. Como a santa sempre triunfava de suas tentações, ele recorria com frequência a ataques diretos. Assim, em certa ocasião, ela e Vanosa retornaram da Basílica de São Pedro e decidiram tomar um atalho, pois já era tarde.
Chegando à margem do Tibre, inclinaram-se para tomar um pouco de água. Empurrada por uma força invisível, Francisca caiu no rio. Vanosa lançou-se para salvá-la e foi também arrastada pela correnteza. Sentindo em perigo suas vidas, recorreram a Deus e no mesmo instante se viram de novo na margem, são e salvas. Quando em 1400 nasceu seu primeiro filho, João Batista, não duvidou em deixar algumas de suas mortificações e exercícios piedosos para melhor cuidar do menino. Ao carinho materno unia a firmeza da boa educadora, corrigindo em suas infantis manifestações de teimosia, obstinação e cólera, sem nunca ceder às suas lágrimas de impaciência. Foi modelo de mãe igualmente para João Evangelista e Inês, que nasceram alguns anos depois. Seu anjo ajudou a levar sua vida matrimonial com amor e dedicação, tanto para o esposo quanto para os filhos. Cumpria com perfeição seu ofício de dona de casa, compreendendo que os sacrifícios impostos pelas tarefas cotidianas fazem parte da purificação necessária nesta vida e têm prioridade sobre as mortificações particulares. Muitas provações ainda aguardavam. A situação política da Península Itálica e a crise decorrente do grande cisma do Ocidente acarretaram-lhe muitos sofrimentos. Roma estava dividida em dois grupos que travavam encarniçada guerra a favor do Papa, os Orsini, de cuja facção Lourenço fazia parte. De outro lado, os Colonna, apoiando Ladislau Durazzo, rei de Nápoles, que invadiu Roma 3 vezes. Na primeira invasão, Lourenço foi gravemente ferido em combate, sendo curado pela fé e dedicação da esposa. Na segunda, em 1410, as tropas saquearam o palácio dos Ponziani e os bens da família foram confiscados. Pior ainda, Francisca viu seu esposo e seu filho Batista partirem para o exílio. Em 1403 a 1414, capital da cristandade ficou entregue à pilhagem e reduzida à miséria. Um novo flagelo, a peste, veio agravar essa situação. A santa transformou o palácio em hospital e cuidava pessoalmente das vítimas da terrível doença. Era um anjo da caridade naquela infelicidade assolada pelo infortúnio. Sua própria família não ficou imune a essa tragédia. Em 1413, morreu Evangelista, seu filho mais novo, e no ano seguinte a pequena Inês. Por fim, ela também contraiu a doença, mas foi milagrosamente curada por Deus. Tendo falecido o rei Ladislau, restabeleceu a paz na cidade eterna. Seu esposo e seu filho Batista regressaram do exílio, e a família Poziani recuperou os bens injustamente confiscados. Lourenço deixou-a livre para fundar uma associação de religiosas seculares, com a condição de continuar vivendo no lar e não parar de guiá-lo no caminho da santidade. Orientada por seu diretor espiritual, fundou uma sociedade denominada Oblatas da Santíssima Virgem, segundo o modelo dos beneditinos de Monte Oliveto. Em 15 de agosto de 1425, Francisca e outras 9 damas fizeram sua oblação a Deus e a Maria Santíssima, mas sem emitir votos solenes. Vivia cada qual em sua casa, seguindo os conselhos evangélicos, e se reuniram na igreja de Santa Maria Nova para ouvir as palavras de sua fundadora, que para elas era guia e modelo a imitar. Alguns anos depois, ela recebeu a inspiração de transformar essa sociedade em congregação religiosa. Adquiriu o imóvel e, em março de 1433, 10 oblatas de Maria foram revestidas do hábito e ali se estabeleceram em regime de vida comunitária. Em julho desse mesmo ano, o Papa Eugênio IV erigiu a Congregação das Oblatas da Santíssima Virgem, nome mudado posteriormente para Congregação das Oblatas de Santa Francisca Romana. Era uma instituição nova e original para seu tempo, religiosa sem votos, sem clausura, mas de vida austera e dedicadas a um genuíno apostolado social. Comprometida como estava pelo matrimônio, somente depois da morte do esposo, em 1436, Francisca pôde afinal realizar o maior desejo de sua vida, fazer-se religiosa. Entrou como mera postulante da congregação por ela fundada, mas foi obrigada
pelo capítulo da comunidade e pelo diretor espiritual, a aceitar os encargos de superiora e fundadora. Viveu no convento apenas 3 anos. Em 1440, viu-se forçada a retornar ao Palácio Pousiane para cuidar de seu filho, gravemente enfermo. Atingida por uma forte pleurisia, ali permaneceu por não ter mais forças. Soube então que havia chegado seu derradeiro momento. Padeceu terrivelmente durante uma semana, mas pôde dar seus últimos conselhos às suas filhas espirituais e despedir-se delas. No dia 9 de março, depois de agradecer a seu diretor, o padre Giovanni, em seu nome e no da comunidade, quis rezar as vésperas do ofício da Santíssima Virgem. Com os olhos muito brilhantes, dizia estar vendo o céu aberto e haverem chegado os anjos para buscá-la. Com um sorriso iluminando-lhe a face, sua alma deixou esta terra. Hoje também recordamos a vida de Santa Catarina, Virgem da Ordem de Santa Clara. Conhecida como Catarina de Vigre ou Santa Catarina de Bolonha, foi uma freira e santa italiana. Era filha de um diplomata. A tradição diz que seu pai recebeu uma visão dizendo a ele que ela iria nascer. Dama de honra da filha de uma marquesa, Catarina recebeu a mesma educação e treinamento de sua patroa. Catarina nasceu no dia 8 de setembro de 1413 na cidade de Bolonha, na Itália. Seu pai era o estimado juiz João de Vegre e trabalhava para a corte local, bem situado socialmente. Dispunha de razoável conforto para a família. Quando a menina completou 9 anos de idade, a família se transferiu para Ferrara, porque seu pai tinha sido convocado pelo duque Nicolau III, que estava construindo seu ducado composto pelas cidades de Ferrara, Modena e Reggio. E ela foi nomeada dama de companhia de Margarida, filha de Nicolau. Dessa forma, Catarina vivia na florescente corte, cercada pela nata de artistas intelectuais. Aprendia música, pintura, dança e as tradicionais matérias acadêmicas, com os renomados da época, mas demonstrava vontade e determinação de se tornar religiosa. E foi o que fez quando toda essa opulência terminou. Com a morte prematura de seu pai, Catarina tinha então 13 anos e teve de voltar para Bolonha com sua mãe bem-vinda Manolini, que se casara outra vez. Após um ano de luto, ela ingressou na Ordem Terceira de São Francisco em Bolonha, onde permaneceu por 5 anos, vivido sobre intensos conflitos interiores e angústias pessoais. Amadurecendo a ideia de se tornar uma clarissa, em 1432 retornou para Ferrara para ingressar na Ordem de Santa Clara, onde trabalhou incessantemente fiel às regras, fazendo todos os tipos de serviços. Lavou pratos, cuidou da horta, da portaria, ensinou catecismo, escreveu novas orações, compôs novos cantos, até finalmente ser eleita abadesa para administrar o convento que se tornou famoso e muito procurado. Tudo indicava que era necessário fundar mais um, e Catarina, como abadesa que era, o construiu em Bolonha, inaugurando em 1456. Nele, ela viu ingressar sua mãe, que de novo se encontrava viúva. Contam os registros e a tradição que Catarina possuía vários dons especiais, enriquecidos pelo trabalho árduo e sofrimento pessoal. Traduziram-ne através de visões contemplativas e fatos prodigiosos, inclusive por graças que operou em vida. De suas contemplações, a mais conhecida foi a primeira, que lhe possibilitou presenciar o juízo final e que a marcou por toda a vida. Outra bastante divulgada foi a que ocorreu na noite de Natal de 1456. Catarina ficou orando a noite toda e no fim da madrugada lhe apareceu Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, que depois passou para os seus braços. A fama de sua santidade se propagou ainda em vida entre os fiéis, mas logo depois de sua morte, no dia 9 de março de 1463, passou a ser chamada de santa por todos, pelos prodígios e graças que logo ocorreram no local de sua sepultura, tanto que 18 dias depois, seu corpo foi exumado para ser transladado, e aí se constatou que ele estava incorrupto, maleável e exalando um doce perfume.
Desde então, ela não foi mais sepultada. Foi colocada sentada numa cadeira na capela ao lado do altar mor da igreja do convento Corpus Domini, em Bolonha. E assim permanece até hoje, sem se deteriorar, apesar dos vários séculos transcorridos. O culto a Santa Catarina Vegre, ou da Bolonha, foi autorizado em 1712 pelo Papa Clemente XI e o dia de sua morte escolhido para sua veneração litúrgica. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, que destes a Santa Francisca Romana a graça de viver o sacramento do matrimônio, a maternidade e a vida religiosa com toda a fidelidade e perseverança. Dai também a nós a graça de vivermos bem nosso estado de vida, seja casados, solteiros ou consagrados. Que nossa vida seja abençoada pela intercessão de Santa Francisca Romana e que suas visões do céu nos ajudem a desejar e a procurar de todo o coração Pátria Celestial. Amém. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Oração. Senhor Deus, que enriqueceste Santa Catarina de Bolonha de dons celestes, concedei-nos imitar as suas virtudes na terra e participar com ela das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Santa Catarina de Bolonha, rogai por nós.